Olá, gente, seja bem-vindo ao Explique Aí, o canal do conhecimento, o canal da informação, onde aqui eu tentarei sim explicar a vocês aí na medida do possível. Olha só, gente, essa aula vai ser uma aula introdutória de uma série de aulas que eu vou estar falando aí sobre raciocínio lógico nos concursos públicos. Então é interessante que o aluno dê uma assistida nas próximas aulas que virão aí para poder construir aí a sua linha de estudos, né? E nós precisamos aí construir de forma organizada e de forma gradativamente. Ok, gente? Então, vamos aqui comigo. Raciocínio lógico para concursos, tá? Gente, alguns autores vêm aí nos seus livros, né? Trazendo o raciocínio lógico para concursos públicos dividido em duas partes, sendo que a sua primeira parte é o raciocínio lógico verbal, onde trata das suas proposições e suas sentenças lógicas. É o mais conhecido aí da galera, né? O pessoal está sempre fazendo questões com proposições, tá? Essa é a primeira parte. A sua segunda parte, gente, os autores vêm trazendo aí também, né? É todo o raciocínio lógico, né? Matemático. E nada mais é que uma perspectiva lógica de cálculos, tá? Então é bom o aluno saber que o raciocínio lógico para concurso é dividido em duas partes, para quando você for estudar, seus estudos sejam de forma aí organizada, e isso vai fazer bem lá na frente, tá, gente? Então vamos aqui e tem algumas coisas para falar para vocês. Primeiramente, nessa aula eu estarei falando de sentido lógico dos conectivos. Maurício, o que é isso? Olha só, os conectivos lógicos, eles vão ganhar aí a sua importância, vão ganhar sentido, né, melhor dizendo, quando ele vier com suas frases, né, e com suas tabelas verdade. E eu irei fazer isso aí nas aulas, né, as futuras aulas eu irei fazer isso aí. Então lá na frente você vai entender que sentido lógico é esse que eu estou me referindo. E depois eu vou estar falando também da construção da tabela verdade. Olha, muita gente pode estar se perguntando, para que eu quero saber construir uma tabela? Na prova a tabela já está pronta, certo? Mas eu acho duas razões aí que você deve aprender a construir a tabela. Primeiro, existem assuntos aí que falam muito sobre a tabela, tá? Existem teorias até que são aplicadas na tabela, e se você não sabe montar uma tabela, você não vai entender nada lá na frente quando chegar em um nível mais avançado aí, né, dos seus estudos. E a outra parte, né, a segunda parte muito importante, é que você marca uma alternativa lá na sua prova e você está em dúvida se está certo ou errado. Do lado você pega um rascunho, monta a tabela e logo você vai saber, né, se você acertou a questão. Então acho de grande valia você estar aí aprendendo a construção da tabela de uma forma aí bem tranquila que eu irei passar para vocês. Venham comigo aqui, gente. Então, gente, logo nós iremos estar falando aí sobre conectivos lógicos, porque antes de se falar do sentido lógico, né, nós precisamos conhecer aí os nossos conectivos lógicos, tá? Que são muito conhecidos aí, né, dos estudantes e dos concurseiros, tá? E que vem aí primeiro aí, né, a nossa conjunção, tá? A nossa conjunção aí, ela vem sempre na frente aí, tá, gente? Sempre tá na frente aí. A conjunção, ela leva esse símbolo aqui, tá? E ela também tem a função de I, né? A letra E, que quando você pronuncia é um som de I, que tem a função aí de estar somando as duas proposições, né? Está juntando as duas partes. Então tem essa função aí de adição, né? A letra E com som de I, e você vai entender lá na frente, né, com os exercícios. A segunda parte é de junção, né? É outro conectivo e leva esse símbolo daqui e tem a função aí do OU, tá? Depois vem a disjunção exclusiva, que tem esse símbolo aqui. Pode aparecer até outros símbolos, tá, gente? Eu estou trazendo esses daqui que são os básicos, mas podem aparecer também exclusivamente para a disjunção exclusiva. Ela existe mais outro símbolo, viu? Então tem uma função, né, do ou, o conhecido ou, né? E acho muito interessante esse nome de disjunção exclusiva. Se dá por conta de quando você vai julgar, né? Ou é uma coisa ou é outra. Então quando é uma coisa, a outra é excluída. Então logo o nome é disjunção exclusiva. Olha que legal, gente. Então o nome de disjunção exclusiva vem do ou. Tá? Depois vem a nossa condicional, né? P, se então que, né? O conhecido aí, se então, tá? Depois vem com a bicondicional, tá? P, se somente se que. Então os conectivos assim, a gente olha assim de cara, a gente
de certa parte, entende, né? Mas só vamos mesmo compreender, tá, gente? Quando a gente fizer lá as séries de aulas com os exercícios, com as frases e com as tabelas montadas. Vocês vão entender como é que eles funcionam. Por isso aí o nome, né? Sentido lógico dos conectivos que nós vamos estar falando lá na frente. Olha só, gente. Falando de sentido lógico, eu pulo agora para o início, né, da construção da tabela. Porque tabela, a verdade, vocês vão utilizar muito aí ao longo dos seus estudos, né? Tabela de negação, né? Tabela de equivalência, tá? Então vai ter muitas situações que vai envolver a tabela e nós precisamos, pelo menos, no mínimo, saber montar uma tabela. Eu trouxe aqui, tá? Uma fórmulazinha, né? Onde todos, né? Todos já devem ter visto por aí. Se você não viu, vai estar vendo aqui pela primeira vez e eu vou estar explicando. A construção da tabela, ela tem essa fórmula aqui. 2 elevado a n. Onde esse n aqui, gente, é o número de proposições. Pode ser 2, 3, né? Dependendo. Então, o n é o número de proposições e o resultado de tudo isso aqui, tá? 2 elevado a n, o resultado de tudo isso aqui vai ser igual ao número de linhas, tá? Então, sempre vocês vão utilizar essa fórmula aqui para a construção da sua tabela, ok? Eu trouxe aqui um exemplo ao lado, onde nós vamos estar montando, né, junto com vocês, tá, gente? Eu vou estar montando junto com vocês. Certo? Vou estar montando junto com vocês e vocês vão perceber que não é algo, né, de bicho de 7 cabeças, ok? Então eu trouxe aqui, né, um exemplozinho de 2 e 2 proposições, ou seja, 2 elevado a 2, 2 ao quadrado, onde o 2 é o número de proposições, que elas estão aqui já, né, o P e o Q. Você arma, tá ok? Você percebe que o resultado de tudo isso aqui são 4 linhas, então você vai colocar 4 linhas, 1, 2, 3, 4 linhas, tá? 2 proposições, e esse lado de cá é o lado da validação, que é um assunto que nós vamos falar lá na frente e eu não vou falar agora, por isso eu coloquei aí a interrogação. Mas eu vou mostrar a vocês como é que monta a primeira parte da tabela. Ok, gente? Não se preocupa com a interrogação, porque é um assunto que falaremos ainda lá na frente. Então pronto, você viu lá na questão que tem 2 proposições, né? Então você coloca na fórmula, né? 2 elevado a 2, dá 4 linhas. Você monta aqui 4 linhas, tá? E coloca as 2 proposições aqui. Então, essa parte da validação você deixa também no espaço dela reservado. E eu vou agora montar junto com vocês. Olha só, deixa eu só puxar essa linha aqui. Pronto, ficou melhor, né? Agora vocês estão entendendo, enxergando melhor. 2 proposições, como é que nós vamos montar? Olha só, gente. A primeira coluna, se são 4 linhas, eu vou dividir, né? 2 verdades, 2 verdades, né? 2 partes verdades e 2 partes falsas. Ok, sempre assim, nessa ordem, tá? Sempre nessa ordem, não vai inverter, é sempre nessa ordem. E aqui a segunda proposição, eu vou o quê? Intercalar, ou melhor dizendo, eu vou alternar. Vou alternar começando com verdade, depois falso, e verdade, depois falso, né? Faz a alternância aí, sempre dessa forma. Então, gente, qual o efeito que dá quando você termina de fazer tudo isso aí, né? Pessoas podem estar se perguntando, qual é o sentido lógico disso? Gente, quando você monta isso daqui, o sentido lógico disso aqui vai ser o seguinte: tudo isso aqui vai trazer um efeito. Que efeito é esse, né? O efeito é que nessas 2 proposições vão existir possibilidades que todas elas já estão representadas através dessa situação aqui. Observe comigo. A proposição P e Q pode ser verdade ou verdade, pode ser verdade ou falsa, pode ser falsa ou verdade, ou pode ser falsa e falsa. Esgotou, né, o número de possibilidades que elas podem ter. Passou disso aí, não existe mais possibilidade, tá, gente? As possibilidades só são essas. Então, vocês percebem que quando a gente termina de montar, a gente entende que tem todo um sentido lógico, né? O efeito de tudo isso são as possibilidades, né, esgotando todas elas que podem ocorrer aí para as 2 proposições. Então, agora, nós vamos para um outro exemplo, tá? Vamos para um outro exemplo, digamos, né, com 3 proposições, tá? E não vai ser difícil, é o mesmo entendimento da outra. Tá? Se tem 3 proposições lá na sua prova,
Você coloca 2 ao cubo, isso é igual a 8. Distribui aqui 8 linhas, tá? Novamente eu vou aqui dividir para vocês aqui essa parte. Pronto. 3 proposições. E agora como é que a gente faz? Tem 8 linhas. Vamos dividir agora, né? Dividir 4 verdades, começando sempre da primeira coluna. Verdade, 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 verdade. 4 falsas. Ok, tá? Fizemos aí a primeira coluna. Segunda coluna nós vamos estar o que? Alternando, né? Alternando agora só que de 2 em 2, diferente da outra. A outra era de 1 em 1, essa agora é de 2 em 2. Sempre começando com verdade. Verdade, verdade. Falso, falso. Verdade. Verdade. Falso, falso. Ok. Terminamos aí a segunda coluna. E a terceira coluna nós vamos alternar, né? Normalmente como a gente fez aqui com a outra, tá? Começando sempre com verdade. Verdade, falso. Verdade, falso. Verdade, falso. Verdade, falso. Pronto, gente. Acabamos aí de fazer a validação. Melhor dizendo, né? A validação seria essa parte, que é um assunto que eu vou falar. Acabamos de fazer a montagem aí, certo? Desse sisteminha aí, dessa situação aí. Então, terminando aí, nós vamos entender, da mesma forma de cá, todas as possibilidades que poderão acontecer aí para as 3 juntas, né? Terminamos, esgotamos todas as possibilidades. Bem, gente, o modelo é o mesmo, tá ok? Sempre dessa forma, ou vocês podem montar assim, desse jeito que eu estou ensinando, porque vai ser sempre assim. Então, é de grande valia você aprender, para lá na frente você compreender, montar e se sair bem aí nas questões e até no próprio estudo aí dos assuntos que virão aí na frente. Olha só, gente, eu vou ficando por aqui e eu espero por vocês aí nas séries de aulas que vão vir aí, viu, gente? E nós vamos estar compreendendo mais aí do assunto, né? Raciocínio lógico para concurso, e tem muita coisa boa que vai vir pela aí. Gente, se vocês gostaram, tá? Dá o like aí, inscreve no canal, tá? Agradeço aí a atenção de todos e nos veremos nas próximas aulas. Fica aí um forte abraço, fui, tchau.